Alguma vez você já se perguntou qual foi o motivo de Jesus ter multiplicado os 5 pães e os 2 peixes? Será que foi só para dar comida para aquela multidão? Será? Não, claro que não. Tudo que Jesus fazia, ele fazia com um propósito maior. Isso é o que nós vamos descobrir nesse estudo maravilhoso de João, no capítulo 6, versículos 1 a 15. Então, meu irmão, minha irmã, se eu fosse você, assistiria esse vídeo até o final. Vamos lá? Antes de qualquer coisa, esse vídeo de hoje está incrível e tem muitos mais por vir. Então, se você não se inscreveu ainda, faça isso agora. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para que o YouTube te avise quando a gente postar as novidades, ok? Bem, vamos ao estudo de hoje? Antes de começar, você já sabe, né? Vamos orar? Se você quiser, curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria espiritual e revelação para que nós cresçamos no conhecimento de quem o Senhor é e de quem é Jesus Cristo. Por isso nos reunimos aqui em seu nome, Senhor. Também pedimos, Espírito Santo, que nos transforme pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ao texto de hoje? Depois disso, Jesus atravessou o Mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então, Jesus subiu um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Você percebeu que Jesus pôs Filipe à prova? Essa atitude de Jesus é importante para eu e você podermos refletir um pouco. Vamos revisar o que nós lemos até aqui no livro de João sobre Filipe. Filipe foi um dos primeiros discípulos que Jesus chamou. Ele era de Betsaida, da Galileia. E foi só Jesus chamar que ele atendeu prontamente. Tanto que Filipe já foi atrás do seu amigo Natanael e pregou Jesus para ele. Lembra de João, capítulo 1, versículo 45? Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: Encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Quando Natanael duvidou que Jesus era o Messias, porque tinha vindo de Nazaré, Filipe respondeu: Venha e veja você mesmo. Não sabemos se Filipe era conhecido, amigo ou parente de Natanael, mas era alguém importante para ele, tanto que nós lemos que Filipe foi procurar Natanael com as boas novas. E eu não sei se você percebeu, mas a maneira como Filipe falou sobre Jesus para Natanael tem muito a nos ensinar. Primeiro, ele deu o embasamento nas Escrituras, quando disse: Encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. E diante da incredulidade de Natanael, Filipe mostrou o melhor caminho para que as pessoas conheçam Jesus. Ele disse: Venha conhecer Jesus pessoalmente. Venha ter uma experiência pessoal com Jesus. Uau, isso já nos diz muito, concorda comigo? Bem, por incrível que pareça, foi esse cara que Jesus testou. Sim, porque é isso que significa esse texto, que diz que Jesus pôs Filipe à prova. No original grego, essa palavra é peirazó, que significa experimentar, testar, com o propósito de averiguar a qualidade de alguma coisa, ou o que alguém pensa, ou como alguém se comportará. E veja só, parece que Filipe não se saiu muito bem no teste. Filipe respondeu: Mesmo que trabalhássemos vários meses,
não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Eu creio que Jesus estava querendo elevar ainda mais a fé de Filipe, até porque ele já tinha presenciado muitos milagres de Jesus, entre eles água transformada em vinho, a cura do filho do oficial romano e a cura do paralítico no tanque de Betesda. Lembra? Todos esses milagres a gente já estudou aqui em outras aulas, então eu convido você a assistir os nossos estudos desde o início do livro de João. Você vai se maravilhar com as revelações que Deus nos mostrou através desses milagres. Estão todos aqui nos vídeos do canal, ok? Bem, Filipe respondeu Jesus com uma visão totalmente racional do problema. Senhor, nós não temos dinheiro para dar alimento a todos. Essa resposta também é uma lição para mim e para você. Eu sou homem e os homens tendem a ser mais racionais. E eu ainda venho da área de TI, como programador, analista de sistemas. Sim, eu sou bem racional. Então eu entendo muito bem a resposta que Filipe deu a Jesus, até porque Jesus nunca tinha feito um milagre de multiplicar comida, concorda comigo? Falando nisso, veja que o texto que a gente leu também diz que Jesus já sabia o que ia fazer. Ou seja, Jesus já sabia, antes de qualquer pessoa, que no meio daquela multidão existia um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Vamos continuar a leitura do texto para você entender melhor o contexto da história, ok? Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Viu só o que André falou? Pelo que ele disse, parece que André escutou a resposta de Filipe, e talvez os outros discípulos também. E pelo que André falou, ele também estava pensando com a razão, concorda comigo? Então essa lição serviu para mais pessoas, assim como está servindo para mim e para você também. Continuando no texto, Jesus respondeu: Digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: Agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Uau! 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Isso dá, no mínimo, um pão para cada 1.000 pessoas e um peixe para cada 2.500 pessoas, no mínimo. Olha o racional aí fazendo as contas. Veja que Jesus queria mesmo impressionar. Ele fez com que sobrassem 12 cestos de comida. 12! E tudo isso, esses 12 cestos, começou com 5 pães e 2 peixes. Você pode imaginar o quanto a fé dos discípulos de Jesus foi edificada naquele dia? Ei, meu irmão, minha irmã, alguma vez você já se perguntou qual foi o motivo de Jesus ter multiplicado os 5 pães e os 2 peixes? Será que foi só para dar comida para aquela multidão? Pois é, Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus queria que os seus discípulos tivessem uma experiência sobrenatural e espetacular com ele. Tipo daquelas que explode a cabeça, sabe? Até porque Jesus sabia que mais tarde os seus discípulos seriam perseguidos, presos, torturados por causa dele. E esse tipo de experiência não tem como negar. Os perseguidores dos cristãos sempre querem a mesma coisa: que os discípulos neguem Jesus. Seja com tortura, com chacotas ou com aquela conversa de fizeram uma lavagem cerebral em você. O objetivo dos que não acreditam sempre é o mesmo: convencer a gente a não acreditar também. Isso me lembra da resposta que Filipe deu a Natanael, que foi mais ou menos assim: Não acredita? Venha e veja você mesmo. Meu irmão, minha irmã, não tem nada com mais poder de convencimento do que uma experiência pessoal com Deus, seja com o Pai Celestial, com Jesus ou com o Espírito Santo.
Eu costumo dizer que cada experiência pessoal com Deus é como uma tatuagem interna, que é feita no coração de cada um. Até dá para esquecer dela, mas a experiência aconteceu, foi verdadeira e foi pessoal. Não foi ninguém que contou, não foi manipulação, não foi hipnose, foi Deus. Então, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes para aquela multidão, é fácil imaginar o tamanho da comoção que essa experiência causou naquelas pessoas. Imagine cada um dos 12 discípulos carregando um cesto cheio de comida. E essa comida eram os restos, era o que sobrou, o que aquela multidão não conseguiu mais comer. Eles comeram até se satisfazer, lembra? Sim, é claro que todos ficaram muito entusiasmados com tudo isso. Veja a continuação do texto. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Jesus se retirou porque não veio para ser o rei deles, veio para ser o rei de toda a terra, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Isso eles não entenderam, mas eu e você entendemos, certo? Uau, que preciosa essa lição que aprendemos hoje. Nós aprendemos que, sim, Jesus é capaz de alimentar uma multidão, que ele se compadece das pessoas de verdade. E sim, ele quer ajudar a resolver os problemas. Mas também aprendemos que Jesus também pode usar milagres como esse para treinar os seus discípulos e aumentar a fé deles até um ponto em que não dá mais para negar. Nessa ocasião, Jesus colocou Filipe à prova. E veja que aquela história de passar na prova não é bem assim, concorda comigo? Jesus fez apenas uma pergunta para ele, e mesmo a resposta não sendo a mais correta, ele ainda saiu com um cesto cheio de comida. Meu irmão, minha irmã, Jesus não é carrasco. Ele é bom, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Eu quero orar a Deus por você agora, pedindo que Jesus retire o peso do seu coração, que talvez tenha sido colocado por causa da sua racionalidade. Eu posso falar sobre isso para você com propriedade, porque eu mesmo já passei por isso e ainda passo às vezes. Todos nós estamos no processo do discipulado de Jesus, dependendo do que o nosso mestre planejou para cada um de nós. Às vezes, Jesus nos apresenta um caminho para seguir que vai contra toda a nossa racionalidade, que não faz mesmo sentido. São coisas que, se nós pedirmos a opinião dos outros, a maioria vai dizer que a gente enlouqueceu. Muitos vão dizer que isso nem está na Bíblia. Eu encontro pessoas assim todos os dias, pode acreditar. Mas eu e você não estamos aqui para agradar a homens, estamos aqui para agradar a Deus, não é mesmo? Então, se Jesus ainda não disse para você o que ele quer para a sua vida, siga em frente, fazendo tudo o que você faz com toda a dedicação. Que as suas boas obras brilhem, para que todos vejam e louvem ao seu Pai que está no céu. Mas, se você já sabe qual é o seu chamado, encare isso de frente e peça para Jesus conduzir você nesse treinamento. Lembre que os discípulos foram treinados por Jesus pessoalmente, dia e noite, durante 3 anos, antes de exercerem totalmente o seu ministério. Então, não precisa ter pressa. Basta se dedicar ao Senhor Jesus e no tempo certo. Ele mesmo vai falar com você e lhe dizer o que fazer. Amém? Glória a Deus! Meu irmão, minha irmã, eu creio que você já percebeu que esses nossos estudos são importantes para a sua vida. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, ok? Se você crê em Jesus, peço que você curta esse vídeo, que deixe o seu comentário, sugestão, pedido de oração e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Assim você pode me ajudar a ajudar muitas pessoas a entrar no reino dos céus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.